Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Queremos, neste nosso programa Bom Dia São Pedro, deste sábado, como todos os dias, dar ao Senhor este tempo privilegiado de escuta, de oração, de conversa e de intimidade com o Senhor através da sua palavra. O evangelho de hoje, proposto pela liturgia, neste tempo quaresmal, é o de Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 48. Mateus 5, 43 a 48. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vós vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui pode ser uma das palavras, podemos dizer assim, mais desafiadoras de Nosso Senhor em todo o Evangelho, porque é muito fácil, justamente como diz Nosso Senhor, amar aqueles em quem nós entendemos e experimentamos uma lógica de resposta, de compensação, de troca, vamos dizer assim, um amor que é dado e é recebido, que é correspondido. E justamente quando nós vemos o contrário, o oposto disso, um amor que recebe como resposta uma coisa ruim, é aí que nós somos convidados a compreender o que de fato é o amor. O amor é uma atitude, uma disposição não sentimental, mas é uma decisão do coração, que está pautada, sobretudo e em primeiro lugar, em uma resposta que nós damos a Nosso Senhor. Porque Ele, que é o amor por excelência, Ele ama sempre, indistintamente, totalmente, sem reservas. Aqui nós podemos entrar nas 4 características do amor, segundo o Papa João Paulo II. Ele diz que o verdadeiro amor é livre, porque é uma decisão, total, porque é sem medidas, fiel, porque vai até o fim, mesmo quando ferido, e fecundo, porque o amor ele traz em si a capacidade de gerar frutos naquele que é amado. Então, nós poderíamos inclusive usar esses 4 critérios para analisar um pouco as nossas relações, E seria muito bom se nós nos preocupássemos em que o nosso amor e as suas manifestações fossem de fato verdadeiras. Quantas vezes, infelizmente, a gente vê relações de amor ou relações de um não verdadeiro amor, a palavra infelizmente está muito banalizada, em que a pessoa busca muito mais compensações ou busca a si mesmo, do que ir ao encontro do outro. Vejam que, de alguma maneira, o amor ele é um estágio mais elevado da vida humana. Exige capacidades mais amadurecidas para que se consiga justamente alcançar essas 4 características. E quando nós nos deparamos aqui com Jesus pedindo para que a gente ame, inclusive o inimigo, e reze por aqueles que nos perseguem, quando nós nos deparamos aqui, nós entendemos justamente a lógica dessa afirmação com o final do Evangelho.
sede perfeitos ou santos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É por esse amor, com essas características, que alcança os inimigos, ou seja, que não se admite inimigo daqueles que se fazem nossos inimigos, que se alcança a perfeição. Isso nós vemos na vida dos santos e, sobretudo, na vida de nosso Senhor. E é essa consideração aqui que deve nos impulsionar e nos impelir a tomar essa decisão. Vejam só, como viveu Jesus? Consideremos com gratidão a admirável paciência de Cristo, que apresentou o seu rosto para ser maltratado, a sua carne para ser dilacerada, o seu corpo para ser crucificado. Quantos se fizeram seus inimigos e qual é a resposta de Jesus a isso tudo? Na cruz, nosso Senhor pede perdão por eles. Pai, perdoa-lhes. E acrescenta ainda, desculpa, ou seja, desculpa a ação deles. Eles não sabem o que fazem. Quando diz isso, eles não sabem o que fazem, ele justamente está alcançando a mais profunda verdade. Não é uma coisinha piegas, vamos dizer assim, uma resposta piegas de quem não tem a dimensão das coisas, está fora da realidade. Aqui é justamente nosso Senhor aponta e alcança o mais profundo da verdade. Porque quando ele diz eles não sabem o que fazem, é porque de fato, por mais que soubessem e não sabiam quem era nosso Senhor, por mais que soubessem alcançar todo o significado da manifestação do amor de nosso Senhor e toda a perspectiva do pecado resumido em todos os atos que ele sofreu na cruz, seria impossível. Seria impossível que qualquer pessoa compreendesse e alcançasse tudo isso. Então, de fato, aquelas pessoas não sabiam quem era nosso Senhor, não sabiam o que estava em jogo, que ali era um duelo de gigantes de Deus contra o demônio e o pecado definitivo, por uma vitória definitiva. Então, para que justamente o amor por nós acolhido de nosso Senhor pudesse gerar em nós essa perfeição, que só é possível se nós temos Cristo como medida e como aperfeiçoador ou como aquele que atua esse amor dentro de nós, de tal forma que nós podemos crer sem medo de errar e afirmar com toda a certeza de que todo ato de amor que nós tenhamos e realizemos tem sempre nosso Senhor, que é amor, como coautor. Então, se eu amo concretamente em gestos, palavras, atitudes, escolhas de vida, que vão trazer sim suas consequências de renúncia, de perseguição muitas vezes, de má compreensão, e que vão justamente me convidar a manter-me nessa mesma atitude de amor, mesmo quando eu tiver que sofrer as consequências dessa perseguição. Se eu me mantiver firme nisso, eu posso ter uma certeza inabalável. Nosso Senhor ama em mim e através de mim, sobretudo aqueles que mais me custam. Então, vejam só, não é essa perfeição a que devemos almejar? Uma vida de amor? Porque sem amor, que sentido nós teremos na vida? Que felicidade poderemos esperar? Uma felicidade das coisas que a gente compra e que vão se perder? Que felicidade, que alegria, que expectativa podemos ter nessa vida? Então vejam só, amar os inimigos é enraizar-nos no Cristo, no mistério da sua cruz. É assumirmos o preço do perdão dos nossos pecados e oferecermos isso àqueles que também precisam e não conseguem compreender. Lembremos do Cristo na cruz que concedeu o céu, o paraíso, ao ladrão arrependido. A cruz é o lugar onde nós sofremos todo e qualquer ato de inimizade, de desprezo e de perseguição. A cruz, onde nós temos como que o divisor de águas. Nós, quando sofremos esse tipo de coisa, escolhemos, e queira Deus que o façamos, o Cristo, e estamos abraçados com Cristo da maneira mais profunda, e aqueles que se opõem, ao Cristo e à vida que em Cristo que nós queremos levar. Eles, por mais que se coloquem muitas vezes como inimigos, precisam ser amados como amigos, porque Cristo amou todos na cruz.
Então, aqui, que fique muito claro, a nossa atitude tem que ser sempre de uma profunda amizade. Que falem mal de nós, que nos desprezem, que falem pelas costas. Não importa. Não se paga o mal com o mal. O cristão, o católico não faz isso. A nossa medida não é o mal que recebemos, mas é o Cristo que nos deu pela cruz o seu amor de forma irrevogável. Essa é a nossa medida. E é a partir dessa medida que nós consideramos toda a nossa vida e nós tomamos as nossas decisões. É diante de Cristo. E aí, portanto, o perdoar os inimigos, o amar os inimigos, é justamente este ato que aperfeiçoa o coração. Porque justamente faz considerar as coisas segundo a justiça de Deus e não a nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos, como em todo sábado, repassar um pouco os nossos avisos, para que todos tenham bem presente as nossas atividades e as coisas para as quais precisamos estar especialmente atentos. Recordar-lhes, então, em primeiro lugar, que nas sextas-feiras estamos tendo a nossa Via Sacra, então momento de comunitariamente visitarmos os momentos da Paixão, às 18 horas. E logo após começa a missa. Então, geralmente a missa vai atrasar um pouquinho, né? Quem sabe começa 15 para as 7, mais ou menos, porque a Via Sacra se estende um pouquinho, ou um pouquinho antes, enfim. Mas não fica rígido o horário de início da missa, tá? Todas as sextas-feiras, lembremos então do quão frutuoso o piedoso exercício de visitar as estações da Via Sacra e quão frutuoso quão frutuoso é e pode ser esse exercício para as nossas almas e para que nós cheguemos a um conhecimento mais profundo de Nosso Senhor e da sua paixão, do seu amor por nós. Estamos disponibilizando a venda do Círio da Família, feito pelas Irmãs Carmelitas, que vai servir para nos acompanhar nos dias da Páscoa, a partir da Vigília Pascal. Nós somos convidados a adquiri-lo, né? É uma forma também de ajudarmos o Carmelo, as irmãs que tanto bem nos fazem, sobretudo com as suas orações. Então, nós somos convidados a adquirir o Círio e trazer no Sábado Santo para acendermos no Círio Pascal, a partir do Círio Pascal. Nesse dia todo sempre se traz uma vela, ou enfim, se recebe. A gente sempre tem que ter uma vela nesse dia, no Sábado Santo. Que seja o Círio da Família, acendido naquele dia tão solene em que nós passamos com Cristo a Páscoa, em que nós ressuscitamos com Ele. E essa luz que é acesa naquele dia no Círio Pascal, símbolo do Cristo ressuscitado, possa justamente nos recordar o chamado a vivermos essa vida nova dentro do seio familiar, no lugar mais importante da nossa família, depois da igreja, justamente porque nos faz a igreja doméstica. E ali nós celebramos essa vida da graça e cultivamos ela. Então, o Círio Pascal, o Círio da Família e o livrinho, o livro de orações para a Quaresma, com Via Sacra, meditações e outras tantas orações. Tudo isso está à disposição, seja na Secretaria da Paróquia, seja na loja, seja nas missas, a gente sempre que possível coloca à disposição também, tá? Cada um dos dois custa R$10, tá? Bom, convidar e convocar a todos para a reunião das equipes de liturgia. Vai ser no dia 18, sexta-feira, às 20 horas, no Salão São José, né? Então, comunidades, movimentos pastorais, todos precisam estar presentes, porque nós precisamos, enfim, organizar as coisas, tirar as dúvidas e acima de tudo, alinhar, então, a nossa caminhada para que a gente não se perca e evite erros, confusões e dificuldades que possamos encontrar. Até porque, lembremos bem da importância disso. Se nós que somos da liturgia organizamos, participamos e assim por diante, estamos com tudo bem alinhado, bem feito, nós ajudamos os nossos irmãos a rezar, né? E uma oração bem feita converte o coração, uma missa bem rezada, bem celebrada, converte o coração dos nossos irmãos, com certeza, com toda certeza. Então, quanto mais pudermos ajudá-los, né, quanto mais isso vai dar frutos na vida deles e quanto mais isso também vai trazer méritos diante de Deus para nossas almas e nossos corações.
Por fim, no dia 25, a última sexta-feira do mês, às 19h30, no nosso Salão São José, nós teremos o Café e Razão. Então, esse mês, o tema vai ser divórcio católico. A igreja tem um direito próprio. Só para explicar um pouquinho, porque o tema intriga e aí justamente é um pouco a ideia da construção. Não existe, logicamente, divórcio católico. O que acontece? Existe aquilo que nós chamamos de nulidade matrimonial. Situações de pessoas que foram casadas na igreja, mas em que o casamento não aconteceu de fato, ou seja, a graça do sacramento do matrimônio não aconteceu por razões concretas e graves, né? Que as pessoas às vezes não entendem. Então, como isso infelizmente é muito comum nos nossos dias, pela falta de conhecimento acerca do matrimônio, pela falta de preparação e consciência, muitas vezes com que os noivos se aproximam do sacramento do matrimônio, então é importante que nós tenhamos conhecimento disso, porque se nós entendermos isso e as pessoas conseguirem acessar isso, quantas delas vão deixar de viver uma vida de pecado? Porque uma segunda união, infelizmente, acaba sempre marcando uma vida, enfim, de restrição em relação à comunhão, à confissão e assim por diante. Então, que nós possamos trazer a luz da verdade, a luz da graça, né, e a luz também da igreja sobre essas realidades e possamos ver tantas famílias abraçando o sacramento do matrimônio, que preciso deixar isso muito bem claro mesmo. Não é um papel, não é uma declaração de que aconteceu uma cerimônia e tampouco se reduz a uma celebração em si, né? Mas é na verdade uma vida toda que se insere num único mistério de amor que é o de Nosso Senhor e da Igreja. Então é um mistério que purifica e eleva o amor na família, santifica e faz com que a vida de família seja uma antecipação do céu e um caminho para ele. Então vejam que a coisa muda de cor, realmente se eleva de verdade. Então temas assim tão importantes que a gente quer poder afrontar de vez em quando no Café e Razão, e essa sexta-feira 25 de março é uma boa oportunidade para isso. Então transmitam, né, esse convite e façam chegar a pessoas a quem possa interessar. Por favor, esse é o meu pedido. Terminando aqui os nossos avisos, quero então rezar como de costume pelos nossos irmãos que hoje estão de aniversário e pelos que também celebram o dom da vida matrimonial. Confiemos todos à Virgem Maria, sua materna intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um abençoado final de semana, que tornemos santo e sagrado santos e sagrados esses dias pela participação da Santa Missa, para ressuscitarmos com Cristo e trazermos da missa, da Eucaristia, da comunhão com Nosso Senhor, as graças e a força que precisamos para viver a nossa semana. Deus abençoe a todos.